Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao FSB na TV, um programa de notícias e entrevistas sobre arte, ciência e comunidades produzido por professores e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. Começamos hoje uma segunda temporada do nosso programa, que contará com novos quadros para trazer mais informação e conhecimento da universidade para a nossa região. Acompanhe a gente nesta temporada para saber mais. O FSB na TV. Ainda conectados com o mês de julho, no programa de hoje vamos conhecer um projeto que apresenta a história da luta pela independência do Brasil na Bahia, o dia 2 de julho, no Metaverso. Um projeto inovador que une memória, educação e realidade virtual para contar a história de um momento marcante desta luta, a morte de Joana Angélica. Vamos conversar com Leonardo Souza, professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da UFSB e idealizador e coordenador do projeto Imersoteca. Vamos ainda assistir à matéria jornalística produzida pelo estudante de jornalismo da UFSB, Rodolfo Borer, sobre a cultura do forró em Porto Seguro e região. Fique com a gente para saber mais. Graduado em Ciência da Computação, mestre e doutor em Artes, Leonardo Souza obteve reconhecimento nacional pelo seu trabalho com o Prêmio de Ciência e Tecnologia da Fundação Peter Murani em 2024. Com 2 livros publicados, Montagem Ucrônica, de 2017, e Hecatombe, de 2019, é também líder do grupo de pesquisa em poéticas tecnológicas. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado. Muito bom tê-lo aqui conosco no FSB na TV para falar desse projeto que une tantos elementos, né? História, educação, tecnologia. Vamos falar, Léo, primeiro desse conceito imersoteca, que é algo novo, né? Desconhecido pela maioria do público. Explica para a gente como surgiu esse conceito e o que ele significa. Imersoteca é um misto de história, memória, imersão, metaverso e biblioteca, que eu elaborei para a criação do projeto 2 de julho no Metaverso, o edital da FAPESB, que o objetivo era criar aí um acervo de conhecimento baseado nos episódios das batalhas pela independência do Brasil na Bahia. Certo. E tem aí tem uma narrativa aqui contada dentro dessa realidade virtual, né, Léo? Conta pra gente quais são essas narrativas e quais documentos que vocês usaram, em quais documentos vocês se fundamentaram para construir essa história e essa biblioteca na realidade virtual. Sim. A Imersoteca, nessa primeira edição de 2024, né, e terminando agora 2025, a gente trabalhou com o episódio do Convento da Lapa, que foi aquela ocasião em que a abadesa, Joana Angélica, ela encarou, né, as tropas de Portugal com a Ordem do Madeira de Melo, de invasão do Convento da Lapa, e faleceu, né, foi assassinada pela invasão das tropas portuguesas. Isso em fevereiro de 1822. Né? Então, agora, na ocasião de celebração dos 200 anos, né, o bicentenário da independência do Brasil na Bahia, a FAPESB lançou esse edital do 2 de julho no Metaverso, selecionando projetos de pesquisa voltados para a área de educação, que lidassem com os episódios da independência do Brasil na Bahia. E nessa seleção nós passamos ao FSB, em primeiro lugar, e a gente escolheu o episódio do Convento da Lapa para criar, então, essa narrativa imersiva que conta sobre esse episódio do 2 de julho no Metaverso, no Convento da Lapa, por 3 pontos de vista diferentes. Né? O ponto de vista da Joana Angélica, o ponto de vista do Madeira de Melo
e o ponto de vista da Urânia Vanério, que foi uma garota de 13 anos na época, que presenciou os ocorridos em fevereiro de 1822, em São Salvador. E com essas três perspectivas, a gente tem uma história que ela é vista por três pontos de vista diferentes, voltado para o público da educação básica, os estudantes do ensino médio é o foco, né? Mas também outros estudantes são convidados a emergir nessas narrativas. Ali os estudantes têm contato não só com esses três pontos de vista, nessas narrativas imersivas, mas também com os documentos que a nossa equipe se baseou para criar essas três narrativas imersivas, né? Então você tem cartas históricas, né, que foram escritas do Madeira de Melo para Dom João VI, de Dom Pedro I para Dom João VI, documentos importantes que estavam até então só contidos ali no acervo do Convento da Lapa, né, como o termo de falecimento de Joana Angélica, um termo de doação de escrava, né, de Joana Angélica, e outros vários documentos históricos que foram pesquisados, foram trabalhados para a elaboração desse roteiro, dessas narrativas imersivas, e a narrativa imersiva que foi criada junto com esses documentos históricos, ela integra esse acervo do conhecimento que está disponível nesse ambiente em metaverso que a gente chama de imersoteca, voltado para o público da educação básica. Tem uma função educacional bem central o projeto, né, Léo, de apresentar a história de um evento histórico, mas apresentar dentro de uma linguagem que dialogue mais com a linguagem da juventude de hoje, que é esse universo virtual, né? Como tem sido a recepção dos jovens, em quais escolas vocês apresentaram e como tem sido essa interação dos jovens com o projeto? Sim. Isso foi uma questão, um desafio, né, para a nossa equipe desde a criação do projeto, a elaboração dele antes da execução, porque a gente sabe que os estudantes imersos nesse ambiente das tecnologias, né, e no caso específico nosso é com óculos de realidade virtual, então você realmente entra dentro dessas imagens, né? Não é simplesmente ver numa tela, você está dentro das imagens ali, vivenciando em todas as direções, tanto os sons quanto as imagens. Então, lidar com o desafio da imersão tecnológica para esse público da educação básica foi muito pontuado no início do projeto. Para isso que a gente pensou, baseado também nas minhas pesquisas que envolvem teatro e audiovisual para a educação, foi em ter uma linguagem mais acessível dessa encenação, dessa narrativa imersiva, né, do evento ali no Convento da Lapa, e essa encenação ela foi feita com teatro de máscaras, numa linguagem muito mais... ela é divertida e crítica ao mesmo tempo, né? É uma encenação que ela provoca reflexão, ao mesmo tempo em que ela tem ali ela entretém. Uma veia, né, cômica, né? A veia cômica e crítica ao mesmo tempo, né? Então, em vários momentos da narrativa a gente tem isso, por exemplo, o Madeira de Melo, quando ele ordena a invasão das casas, né? A gente, ao mesmo tempo que tem uma certa comicidade, né, daquela encenação dele com a máscara, a gente tem a leitura da carta histórica em que ele narra para o Dom João VI de que o ocorrido, né, a consequência da ordem dele, que foi a morte da Joana Angélica, né, o assassinato da Joana Angélica, ele chama isso de um acidente, né, e ele escreve isso numa carta ao Dom João VI. Então essas duas coisas juntas, elas geram um movimento desse público, né, que é um movimento que é um convite através da imersão cômica, mas ao mesmo tempo uma reflexão nessa submersão da história pela via crítica e reflexiva, né? E essa tecnologia, Léo, que tecnologia é essa que se usa para fazer uma gravação, para produzir essa realidade virtual, esse mundo no metaverso, de forma que com óculos, né, a pessoa possa estar imersa e essa sensação integral, né? Não é só a vista, você movimenta o corpo como se estivesse fazendo parte daquela realidade virtual. Fala um pouco para a gente sobre essa tecnologia que vocês usaram. Sim, são várias tecnologias que estão envolvidas no projeto, né? Você tem a tecnologia do metaverso, do cinema
estereoscópico, né? Ele é feito para você entrar dentro da imagem, não para você ver uma imagem separada. Você se sente dentro desse ambiente de encenação. Você tem a tecnologia do som, da espacialização sonora, né? Os sons andam pelo espaço e conforme você se move dentro das imagens, o som também reage a isso. Mas a principal tecnologia que a gente, no caso, desenvolveu e não simplesmente utilizou, é da montagem ucrônica, né? Uma vez que o objetivo do projeto era contar essa história por 3 pontos de vista diferentes. Né? O ponto de vista da Joana Angélica, que foi assassinada, o ponto de vista do Madeira de Mello, quem ordenou a invasão, e o ponto de vista da Urânia Evanero, que é essa garota que descreveu poeticamente o ocorrido. E para poder fazer isso, a gente criou essa tecnologia que, com as mesmas cenas remontadas em ordens diferentes, você pode ver diferentes pontos de vista do mesmo fato. A gente desenvolveu essa tecnologia, eu já trabalho com isso já desde 2014, na ocasião do início das minhas pesquisas em arte e tecnologia, e agora a gente adaptou ela para esse ambiente do metaverso e do cinema estereoscópico. Né? Certo. E como estão os planos, Léo? Vocês têm em vista continuar com o projeto, talvez ampliar para novas narrativas? Qual é a ideia daqui para frente? Recentemente a gente teve a notícia muito boa, né, de uma aprovação em mais um edital da FAPESB para a criação dos INCTs aqui no sul da Bahia, e a gente vai integrar com esse projeto da Imersoteca a Rede EVA, né, que vai envolver vários municípios, não só Porto Seguro, e a gente vai continuar levando as escolas, já passamos pelo CIEB, né, pelo Colégio Modelo, e diversos outros, a Escola 2 de Julho, né, aqui em Porto Seguro, e vamos continuar levando esse projeto para outros municípios e também criando mais narrativas imersivas para contar aí sobre outros episódios da independência do Brasil na Bahia pelos próximos 2 anos. Vocês estão elaborando um documentário também, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Sim, agora, no 2 de julho, né, a equipe estava lá no Convento da Lapa, em Salvador, para finalizar, né, a última narrativa imersiva vai ser esse documentário imersivo dentro do Convento da Lapa, que recentemente foi fechado, né, devido às instalações que não estão adequadas para receber visita. Então, além dessas 3 narrativas imersivas que integram o acervo do conhecimento da Imersoteca, vai haver também, mais novo lançamento para a Imersoteca, esse documentário imersivo nas dependências internas do Convento da Lapa nos dias de hoje. Olha só, quem quiser conhecer o Convento da Lapa e não pode mais ir lá, né, vai conhecer através do metaverso do projeto Imersoteca da UFSB, do professor Leonardo. Léo, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Vamos assistir agora o vídeo produzido pelo grupo Poéticas Tecnológicas sobre o projeto Imersoteca. Estamos aqui no Centro de Cultura de Porto Seguro para o lançamento da Imersoteca, onde o público está podendo ter uma experiência imersiva. A Imersoteca é um misto de memória, história, imersão e metaverso, um acervo do conhecimento voltado para contar narrativas imersivas e, dentre elas, narrativas que contam 3 perspectivas sobre o ocorrido no evento que ficou conhecido como o assassinato de Joana Angélica no Convento da Lapa em 1822. E um dos eventos que ficou marcado como uma das lutas pela independência do Brasil na Bahia. Eu passei por uma experiência excelente, que é assistir sobre o 2 de julho, a independência do Brasil na Bahia, que foi o último ato da independência do Brasil. É uma história que eu já conheço, mas essa experiência com esses óculos é algo muito moderno. Para mim, principalmente, pela minha idade, eu não estou acostumado com essa tecnologia de ponta, onde a cena, eu me senti dentro da cena e dentro do cenário. É uma experiência fantástica. Eu nunca tinha usado esse tipo de óculos. Achei diferente, né? Assim, o som realmente passa por todos os lados mesmo do óculos. A cena também você consegue ver, é bem interessante. Fiquei bastante encantada com a tridimensionalidade, a espacialização, né?
olhar para o chão é muito divertido, olhar para o céu é divertido, ver as bordas das imagens, é super bonito. E aí é um jeito legal de se aproximar da história didaticamente, conhecer coisas e, para além disso, se divertir. O projeto Imersoteca foi viabilizado a partir do edital 2 de julho no Metaverso, da FAPESB, a Agência de Fomento à Pesquisa do Estado da Bahia, e tem aí o patrocínio da FAPESB, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia. E tecnologia para esses fins de comunicação, preservação da cultura, da nossa história, é mais do que bem-vinda a tecnologia. Que venha mais financiamentos para a cultura, sempre cultura do Estado, cultura do país, principalmente para contar a nossa história com novas tecnologias. É só ouvir os primeiros acordes e tudo muda. A dança toma conta, o sorriso aparece e a noite ganha vida. O forró foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil em 2021, mas em Porto Seguro e Cabralha ele sempre foi um patrimônio das noites. Como morador aqui de Porto Seguro, como você se sente nesses eventos que você sempre vem, né? Você falou que sempre está em todos, você se liberta. Que sentimento é esse? Vir pro forró é festa, tá conectada às nossas raízes, principalmente eu que cresci ouvindo forró com meu pai, que me introduziu o forró. Então, tá aqui pra mim é poder perpetuar, né? Pra poder continuar o que eu aprendi lá em casa. Conhecido como curador, João Gonçalves nasceu em Arraial da Ajuda e conta que dança forró desde quando era criança. E você aprendeu o forró como? Eu aprendi o forró assim... De enxerido? Chegou e foi Eu cheguei aqui, eu tirei de cara dura. Não, eu vou aprender o forró. É o melhor jeito, né? Não? Jeito. É, cara de pau, chegar... Fica de pau, aí eu fica de pau. Aí tinha uma menina que dava aula de forró, que ela está fazendo mostra nos Estados Unidos, que ela me segue direto no Instagram. E ela fala, olha, essa menina aqui, ó, é minha cria, esse foi meu aluno do forró. Eu aprendi o forró com ela, né? Ela foi minha primeira professora, o primeiro aluno dela. E ela foi me posturando, essa postura minha no forró. O forró é minha vida, o forró é minha paixão. Há 25 anos, a banda Cacimba Barreta leva a alegria do forró para os eventos e espaços culturais do sul da Bahia. Mais do que diversão, o forró garante a renda de muitos músicos aqui da região. Esse não me mata, esse não me mata, esse não vai me matar. Esse não me mata, esse não me mata. Rapaz, o forró é um amor, é um estilo de vida, né? Quem acompanha isso sabe, né? O quanto a gente estuda, o quanto a gente tem um amor pela paixão do forró pé de serra. É uma trajetória muito longa, né? É a nossa cultura, é a nossa história. E um povo sem cultura não tem história. Eu me sinto muito feliz e honrado pela essa trajetória de 25 anos, fazendo forró para 500, para 10, 20 mil pessoas, igual fiz há 15 dias atrás no Pedrão, em Eunápolis, e por aí vai, né? Então, assim, a região de Caraíva, Trancoso, Arraial da Ajuda, Porto Seguro, hoje tem forró semanalmente, pelo menos de quarta a domingo você encontra. Você pode ter o problema que for, quando você vai lá no forró e dança o forró, você esquece todos os problemas, é uma válvula de escape. Então, assim, se você tem vergonha, não precisa ter. Começa no básico, 2 pra lá e 2 pra cá, um passinho ali, outro aqui, ó.
vai aqui e tal. E já foi. É isso, venha ser feliz, porque o forró é alegria, felicidade, é muito amor no coração. E enquanto a sanfona tocar, o forró sempre estará vivo em Porto Seguro e região. A gente termina o programa de hoje com a sensação de que a história pode sim ser contada com ferramentas do futuro. Agradecemos ao professor Leonardo Souza por compartilhar esta experiência inovadora conosco e parabenizamos toda a equipe do projeto Imersoteca. Sigam o FSB na TV nas redes sociais para conferir todos os nossos programas.